Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal que trata sobre educação, produzido aqui direto de Brasília. E como você sabe, o podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. Então, já que você está aqui, muito obrigado pela presença, muito obrigado por nos acompanhar nos outros episódios, inclusive. Vou fazer aquele pedido que todo mundo faz. Você que circula aqui pelo YouTube sabe que todo mundo pede para você curtir o conteúdo, para você compartilhar o link, peço para você compartilhar nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp. Assim, muito mais gente vai ficar sabendo que a gente está produzindo esse conteúdo, que é sobre educação, que é uma coisa que o YouTube não entrega muito, então a gente precisa fazer um esforço ainda maior para que mais gente fique sabendo da existência do programa. Então é isso, a gente também tem um perfil lá no Instagram. Então todos os dias a gente atualiza com conteúdo relevante sobre educação. Então você pode também ir lá no nosso perfil no Instagram, começar a seguir a gente por lá. E esse programa aqui, o podcast Educação em Destaque, ele é possível porque a gente conta com parceiros. Eu faço questão de registrar que a gente tem o apoio do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Também temos o apoio do Simproep, o Sindicato dos Professores da Rede Privada do Distrito Federal. Temos o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. E a gente está falando da rede privada. Temos também o apoio do PROIFES Federação, a Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico. Temos o apoio da Clínica Saberes Neuropsico, aqui do Distrito Federal, e também o apoio do ATENS, Sindicato Nacional, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Então é graças a esses parceiros que a gente pode, toda semana aqui, toda sexta-feira ao meio-dia, fazer essa conversa com vocês, esse bate-papo, sempre trazendo convidados relevantes e importantes aqui para nossa atuação na educação. E a nossa convidada de hoje, ela veio de longe, é uma mulher com uma atuação muito relevante também na pauta da educação. Vocês vão conhecer daqui a pouquinho, após a vinheta. E então, já estamos de volta para a nossa conversa de hoje. A nossa conversa é com uma professora paraibana, cearense, e que circula também aqui por Brasília porque ela é presidenta da ADIFSE, que é a Associação de Docentes do Instituto Federal do Ceará. É a professora Josicléia Abreu. Então, professora Josicléia, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença aqui no podcast Educação em Destaque. É um prazer receber a senhora aqui. E a gente vai trocar ideias sobre como é que está a atuação lá no Instituto Federal do Ceará, como é que é o trabalho que vocês desenvolvem por lá. E então, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite, Francisco. Para mim, um prazer imenso estar aqui conversando com vocês sobre uma pauta tão importante, que é a educação, um eixo que é fundamental. E até gostei que você me apresentou também como paraibana e cearense, né? Que eu vou contar um pouquinho da minha trajetória e passa um pouco também pela Paraíba, né? Que, enfim, muita gratidão também àquele estado, né? Então, muito obrigada a todos por estarem aqui nos acompanhando, nos ouvindo. E espero, né, que a gente possa aqui, né, contar um pouco dessa história, inclusive da ADIFSE, né? Como surge. Então, professora, como é a sua primeira vez aqui, eu espero que possa voltar em outras oportunidades, mas sempre que a gente traz um convidado ou uma convidada aqui, a gente começa explorando um pouquinho sobre a vida pessoal, né? Porque, afinal de contas, a gente se torna um ator político e você é uma dirigente sindical, é uma professora lá do Instituto, mas tem uma trajetória pessoal, não é? Que embasa tudo isso. Então, assim, já estamos sabendo aqui que você passou pela Paraíba, fez a sua graduação por lá. Mas você é cearense, né? De onde que você é e como é que foi o seu ingresso na vida escolar? Como é que você descobre a escola? Como é que isso faz parte da sua vida? Como é que era a sua família em relação a esse tema da educação? Então, eu acho muito interessante essa oportunidade de contar um pouquinho essa história, né? Porque para alguns me conhecem ali a partir de professora, né? Ali no Instituto Federal do Ceará. Mas é importante a gente também contar essa história, né, pregressa, enfim. Então, eu sou natural de Iguatu, no Ceará, né, ali um município na região centro-sul do Ceará. E a minha formação, né, ali nos colégios, ali dentro da cidade. E até vou contar um fato interessante.
No ensino médio, eu acredito que essa história, esse movimento, essa inquietude de buscar mudanças, né, no meio da educação, ela surge ali em meio ao ensino médio, quando eu tive a oportunidade, na época eu estudava em um colégio que tinha um fundamento religioso, né? E aí, enfim, tem diversas regras, né, mais tradicionais, e eu acabei participando de um movimento onde nós criamos o primeiro centro acadêmico desse colégio, que tinha uma característica mais tradicional, né? Então, vem muito dessa inquietude também, né, de se juntar com os movimentos. Isso, lá em Iguatu? Lá em Iguatu. Qual o nome da escola, do colégio? Era Colégio São José. Não existe mais? Hoje não existe mais. Que pena. Né? Mas, enfim, foi uma época muito interessante, porque a gente pôde fazer várias campanhas, né? A gente fazia campanha ambiental também. Então, era um movimento bem bacana, né? E aí surge daí. Aí eu fui me integrando com o pessoal da UMESE, que era, né, da União dos Estudantes do município. Então, foi interessante começar por aí, né? E até chegar, de fato, a fazer um vestibular, né, para o curso superior. E foi quando eu tive a oportunidade de estudar na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Mas antes disso, é uma coisa que para a gente também que é interessante, que a gente sempre pede para os nossos convidados para falarem sobre, é se nesse período ali você entra na escola, faz lá o seu ensino fundamental, depois ensino médio, se tinham professores ou professoras com os quais você se identificava mais, que chamaram a tua atenção e que de alguma forma serviram de estímulo para você depois ter ido para a docência? Ah, com certeza. A gente cria memórias bem afetivas, inclusive, né? Eu acho que eu não esqueço de nenhum professor, desde ali do jardim de infância até... Eu poderia citar vários nomes, seria até injusto com alguns, né? Pode mandar cheiro pro pessoal, o pessoal no Ceará tem essa... inclusive, né? Mandar um grande abraço. Eu fui, inclusive, estudante da época também, fazendo jus aqui a todos os colégios por qual eu tive a oportunidade de estudar, do Rui Barbosa, que era também... Hoje, né, já não existe esse colégio também, mas... foi um grande, assim, importante, né, para a minha formação também. Então, o Colégio Rui Barbosa, que à época tinha um diretor também, Dr. Edson, que também tinha, né, ali digamos assim, uma característica de manter também todo um cuidado, um zelo pelos os estudantes dali daquela escola, que inclusive era vinculado à SENEC, né, na época. E depois tive a oportunidade de estudar no São José e no Colégio Polos de Iguatu, né? Então, isso muito também motivada pela minha família, né? Eu gosto sempre de falar que meus pais, eles não tiveram as oportunidades que eu tive, né? Meu pai, ele é um caminhoneiro, né? Com muito orgulho, tenho muito orgulho do meu pai, da profissão, porque ele se dedicou por muito tempo, até hoje ainda se dedicou muito tempo, né, a prover, né, porque é difícil você ser filha e, ao mesmo tempo, estar ali com a ausência do pai ali por diversas datas comemorativas. Inclusive, por exemplo, eu ainda hoje me recordo, na minha festinha de ABC, né, que é aquele primeiro diploma simbólico que a gente recebe, não estava com meu pai, né? Então, assim... muito grata por tudo a ele, devo minha trajetória. Tem mais irmãos também? Tenho irmã. E também a minha mãe. Não posso deixar de enfatizar isso, porque, assim, minha mãe, ela sempre dizia, ela diz ainda hoje, né? Minha filha, eu não tenho herança para lhe deixar, bens materiais. A única coisa que eu posso lhe deixar é o estudo. Então, assim, essa frase, para mim, ela marcou toda, e ainda hoje marca essa trajetória, essa vontade de vencer na vida, por meio da educação. Então, eu gosto sempre de enfatizar, eles não tiveram as oportunidades, mas eles são duas pessoas que são minha base, porque acreditaram sempre que a educação é que muda a vida. E continuam morando em Iguatu? Não, atualmente, sim, meus pais moram lá em Iguatu, sim, mas atualmente eu estou morando em Limoeiro do Norte, né? Inclusive, já há 10 anos eu moro em Limoeiro do Norte, né? Que é onde... de fato, eu trabalho, né? Um município também do interior do Ceará. Ah, mas já a gente vai chegar aí. Antes, agora vamos para a universidade. Certo. Você saiu de Iguatu direto para João Pessoa? Sim, fui para João Pessoa, estudei lá durante 4 anos e meio, né? Ingressei no curso de bacharelado em nutrição, tá? E, enfim, eu lá tive a oportunidade de participar de vários projetos, né? Como é bom, né? Assim... a formação que vai para além do ensino da sala de aula.
Esse ambiente da Universidade Federal, né, que é muito rico. Isso, muito rico. Eu sempre digo isso também hoje, até para minhas filhas, né, que eu tenho uma filha que está aí estudando para vestibular, e eu digo, busque a universidade pública. Por quê? Porque lá você vai ter uma vivência que é totalmente diferente, não em demérito às demais, né, Claro. as privadas, que também cumprem seu papel social, mas a universidade pública, ela te ensina também uma amplitude de convivência do ensino com a comunidade, da pesquisa que se aplica para os problemas das pessoas, né? Então, eu acho que isso foi muito bom. E essa transição de uma cidade, Iguatu é uma cidade relativamente pequena, se comparada com João Pessoa, que também não é uma cidade muito grande, mas é uma capital, né? E muito agradável. Pois é, eu não conheço ainda. Como é que foi para você se adaptar na capital da Paraíba e, sobretudo, nesse universo, né, que é a universidade, que é um mundo novo que se abriu ali para você? Então, já puxando um pouquinho aí dessa, até mesmo característica social, né? Então, nunca tive muitas condições financeiras para, inclusive, ir morar fora, né? Sim. Estudar fora. E, na época, minha mãe conseguia minimamente prover um local para que eu pudesse morar, né? Ali, um aluguel, Sim. né? Mas eu fui, né? Mudei para João Pessoa, dividia, né, despesas com outros estudantes, mas ainda bem que tinha as políticas de incentivo, iniciação científica, participação em projetos de extensão, que acaba também ajudando financeiramente, né, porque tem as bolsas, né, de iniciação científica que ajudam muito essa permanência do estudante, né. Então, eu lembro ainda hoje, por exemplo, fui por 2 anos bolsista do Ministério da Saúde através do projeto PET Saúde. Inclusive, eu gostaria de mandar um abraço aqui, não poderia deixar de enfatizar um grande professor que ainda hoje, né, eu tenho, que marcou minha trajetória, que é o professor Felipe Proenço, que ele, inclusive, atua lá no Ministério da Saúde, que era o professor que coordenava o PET Saúde, Saúde da Família, lá na Universidade Federal da Paraíba, que é um projeto belíssimo, né, que ainda hoje o PET ele ajuda muito essa visão integral, né, do estudante. Porque, veja que é interessante, Francisco, na área da saúde, às vezes, tem muito uma setorização dos cursos. Então, você é o estudante da nutrição, você é o estudante da fisioterapia, você é o estudante, né? Então, meio que fica, às vezes, os eixos isolados. E o PET Saúde, ele faz o quê? Ele integra, né, nas atividades lá na comunidade. Então, isso é muito bacana. E aí eu tive a oportunidade, né, através do PET Saúde, também de ter essa oportunidade de ter essa bolsa e conseguir cumprir, né, com essa trajetória. E nutrição? Nutrição. Por que nutrição? Interessante, porque eu comecei com a nutrição ali como uma opção viável, não vou negar, né? Era aquilo que inicialmente eu me identificava, porque eu gostava muito ali de algumas características de alimentos, sempre fui envolvida ali com preparo de alimentos, para mim é um dom natural, assim, você gostar de preparar alimentos, né? Eu sempre digo, eu não sigo receita, eu sigo o instinto. Uhum. Então, eu vou ali cumprindo ali o que eu acho que combina. Então, assim, eu sempre tive uma curiosidade pela área dos alimentos, né? E foi viável para mim, né, aquele curso, naquele momento, e fui me identificando. Mas, ao longo do curso também, eu fui mudando uma percepção da nutrição, porque até então eu achava que eu ia me formar para ser uma nutricionista hospitalar, para cuidar, né, focada ali no tratamento. Não que não seja muito importante também essa área, mas muito voltada para clínico, algo do tipo, né? Mas eu acabei me identificando mais com áreas mais sociais da nutrição, que eu acho que, inclusive, muita gente desconhece que a nutrição tem esse papel também social, né? Então, por exemplo, hoje eu me identifico muito com as políticas de combate à fome, né? Então, é a área que eu acabo focando mais minhas pesquisas, né? A minha trajetória de ensino também é muito voltada para a política de segurança alimentar e nutricional. Então, eu estudo toda aquela criação, né, da história, da trajetória da fome no nosso país. E aí acabo, né, tendo esse foco mais voltado para... Josué de Castro, então, é parte da sua bibliografia aí. Geografia da fome não sai, né? Que inclusive, é uma literatura atual sempre. Sim, atualíssima. Né? Inclusive, o nosso país, né, ele vive ciclos, né, de uma hora a gente consegue avançar, né, que foi o que aconteceu ali até
em meados de 2016, então a gente conseguiu avançar muito, inclusive com a saída do Brasil do mapa da fome, né? Foi um processo ali de construção, né, de políticas públicas com a Lei Orgânica de Segurança Alimentar no nosso país, que vem desde também do programa Fome Zero, e aí perpassa ali também por políticas, né, de garantir o acesso da alimentação nas comunidades que estão em vulnerabilidade social. Então, até que, né, a gente passa por uma trajetória que acabou desestabilizando, né, as políticas públicas de alimentação. Inclusive, atualmente eu faço parte de um conselho, que é o Conselho de Segurança Alimentar lá do município de Limoeiro. E nós temos o Conselho Nacional também de Segurança Alimentar, e à época, ali em meados de 2020, né, 2019, 2020, houve a extinção, né, no governo na época, extinguiu esse conselho, o que acaba, né, sendo muito prejudicial. Mas que agora, né, nós conseguimos novamente com o novo governo, né, Lula, nós conseguimos retomar, foi a primeira atividade dele, foi retomar o Conselho Nacional e estruturar novamente a nossa política de segurança alimentar, e não, eu digo que não foi nem surpresa, porque assim, nós conseguimos novamente, em 2 anos, tirar o Brasil novamente no mapa da fome. É aquela ideia mesmo do Betinho, né? Que é o pai de tudo isso. Quer dizer, que quem tem fome tem pressa. Então... Quem tem fome tem pressa. E a fome é um problema social. Claro. Até porque a gente produz alimento suficiente para, né? Exatamente. Para todo mundo. Tá, mas aí você conclui o seu curso, a sua graduação em nutrição e volta para Iguatu ou não? Daí você já foi para onde você foi quando você terminou o curso? Então, quando eu terminei o curso, eu precisava voltar porque eu precisava trabalhar. Tá. Né? Essa é a realidade que acaba se impondo, né? Uhum. E aí eu tive também a oportunidade de fazer Não, fica à vontade. Só um instantezinho aqui, colocar aqui no modo avião. Pronto. Então, eu tive a oportunidade de retornar para o interior e fui me inserindo nesse mundo do trabalho, né? E, inclusive, caí exatamente nessa linha de atuar na assistência social do município, né? Fui nutricionista do programa Bolsa Família. Olha que legal. E aí, também fui nutricionista de cozinha comunitária lá do município, também depois subi ali para o eixo mais da gestão de atuar ali na coordenação dos programas de alimentação da assistência social. E, enfim, fui construindo essa trajetória dessa forma. Foi quando também entrou o Instituto Federal do Ceará na minha vida, né? Que é fruto de uma interiorização. Então, lá no Ceará, nós temos diversos campi, né, em todo o estado. E um dos campi que foi criado foi exatamente em Iguatu, onde vinha de uma escola que era uma escola federal, a agrotécnica, que depois passou a ser Instituto Federal, com a criação. E lá tem vários cursos, inclusive o técnico em nutrição. E eu pude, nessa época, me inserir como docente substituta, né? Na época, passei 2 anos como professora lá. Tá, e a docência? Porque daí, bom, até então você tinha uma formação em nutrição, foi até fazer um pouco de gestão também no município. Sim. E tudo, mas aí vai para a docência. Vou para a docência. Como é que foi essa descoberta da docência para você? Então, a vontade da docência, ela surge lá dentro da universidade. Eu já me identificava, porque também fui atuando em monitorias, né? Então, isso já me chamava a atenção, já despertou em mim, eu tenho vontade de ser professora. Né? E eu sempre fiquei de olho nessa perspectiva, de atuar na área que eu gosto, que é segurança alimentar e nutricional, mas sempre de olho ali nas possibilidades de, né, oportunidades da docência. E aí surgiu a oportunidade do concurso como substituta, fiz, né? Já fiz também ali um mestrado na área de ensino na saúde, que eu digo, porque nos bacharelados a gente acaba aprendendo mais a área técnica, né? Então, acaba que você não tem muita formação pedagógica, né? Não tem muito ali a andragogia, que também é um ensino mais voltado para o adulto, né? Então, depois eu fui construindo essa E o mestrado você fez onde? Fiz na Universidade Estadual do Ceará, que também participa dessa minha trajetória, também uma instituição que eu tenho uma gratidão enorme. O mestrado é sempre um... Porque quando a gente começa a aprender a pesquisar mesmo, né? A gente vem com toda a bagagem ali da graduação, mas aprender a pesquisar é no mestrado. Exatamente. É essa função. Bom, aí você falou do Instituto Federal,
Você vai primeiro como assistente ali, mas em seguida você já faz um concurso mesmo para efetivo. E aí, quando teve a oportunidade, né, logo ali em 2014, tivemos um concurso para professor efetivo, que é fruto também de mais expansões, né, porque, então, conforme vai ocorrendo a expansão dos institutos, vai também gerando, né, novos cursos, vão aparecendo outras oportunidades também de se inserir, né, na docência. Então, eu fiz o concurso, ainda esperei um tempo para ser convocada e tive a oportunidade de ingressar no Instituto Federal de Limoeiro do Norte, né, que é onde até hoje eu atuo. Então, Você falou que está em Limoeiro há 10 anos. Há 10 anos. Tá. Ingressei em 2016, né, em janeiro de 2016, e atuo hoje no curso de bacharelado em nutrição. Né? Tá. Lá nós temos um curso. Uma das propostas dos institutos federais também era das universidades lá atrás, mas dos institutos exatamente atender regiões, né? Você põe um instituto ali para atender uma determinada região. Qual é a região exatamente que o Instituto Federal em Limoeiro do Norte atende? O Limoeiro do Norte está situado no Vale do Jaguaribe, né? Que é uma região ali, uma mesorregião do Ceará. E é interessante essa abordagem dos institutos, porque ele traz essa perspectiva da interiorização e para muitos locais que antes era impossível ter um curso superior, você tem hoje várias oportunidades. Lá no campus que eu atuo, por exemplo, nós temos vários cursos nessa área do eixo de alimentos, desde tecnologia de alimentos, desde a produção, na área de agronomia, técnica em agropecuária, em diversos níveis, inclusive, né, tecnológico, tecnologia de alimentos, bacharelado em nutrição. Temos um eixo saúde que também ali, junto com a nutrição, a gente consegue fazer atividades com o curso de educação física. Então, várias áreas. E fora outras áreas que já existiam do antigo Centec, né? Porque lá era o Centec que também passou a ser Instituto Federal. Que uma das propostas dos institutos federais é exatamente atuar compreendendo a vocação econômica local, né? Impulsionando isso. Então, lá isso funciona dentro dessa perspectiva. Isso, porque, inclusive, antes de se criar os cursos, são feitos os estudos de potencialidades da região. E lá é uma região que, inclusive, foi muito marcada por alguns processos do agronegócio, que ainda hoje nós temos uma luta lá também de combate ao uso de agrotóxico, né? Aquela pulverização aérea. Então, vem muito dessa necessidade da sociedade ali entender o que é uma produção de alimento saudável. E a gente também atua muito nessa linha, né? De entender realmente o que é uma produção de alimentos consciente, sustentável, né? Pensando também numa proteção ali da saúde, desde a produção até o consumo de alimentos. Professora, uma curiosidade. Eu sou do interior do Maranhão, por exemplo. E quando quem tinha interesse de estudar, era um sofrimento, era uma dificuldade. A gente tinha que se deslocar para uma cidade maior, no meu caso eu sou de uma cidade muito pequena, ou para a capital, ou de repente para um outro estado. E muitas vezes você ia e não tinha como voltar. De onde você estava, você ia para frente. Sim. A presença dos institutos federais, eu tenho a impressão de que ajuda, em certa medida, a fazer com que as pessoas fiquem onde elas estão. Né? Elas estudam ali, elas passam a atuar ali. A minha pergunta é, no caso de Limoeiro do Norte, onde a senhora está há 10 anos, você percebe que os estudantes dali da região, eles se formam e eles atuam ali, tem mercado para eles ali, ou estão precisando ir para São Paulo, Rio, sei lá, aqui para Brasília, para algum outro lugar, ou eles estão ficando lá na região? Eu acho que tem para todas as vontades de objetivos pessoais que eles possam ter. Muitos, voltando aqui um pouco, os estudantes que nós atendemos não são só de Limoeiro. Então, nós temos ali uma região, né, em que tem vários municípios e nós temos estudantes desses vários municípios ali do entorno, né? Então, e que, inclusive, leva a um desenvolvimento do local ali daquela região. Por exemplo, hoje nós temos um hospital regional de alta complexidade no interior, que também vem ali, que é um hospital estadual, mas que também vem dessa demanda, né, que une também ali como campo de estágio, né? E aí o serviço oferecido ali é desses estudantes? É desses estudantes. Olha, então, nós temos também estudantes inseridos nesses hospitais, ou seja, já não tem mais tanta necessidade, até mesmo dos atendimentos mais complexos de saúde, de serem deslocados para a capital.
Então, eu costumo dizer que o desenvolvimento ele não é só de uma política, né? Sim, então, sim. nós temos a política de educação, mas nós temos também ali uma política de saúde, que quando se une, né, você gera um desenvolvimento local. E aí o Instituto ele vem com essa parceria também de se unir nessas estratégias de desenvolvimento do interior, né? E aí, voltando para a sua pergunta, respondendo mais objetivamente, nós temos estudantes que são lá da região, que ficam, sim, lá na região, desenvolvem depois sua vida profissional lá, né? Mas também nós temos diversas características. Estudantes que fazem concursos para várias regiões do país e vão, né, para esses outros locais, cumprir também outras trajetórias. Temos estudantes também que vão para a capital para ter ingresso no mundo do trabalho, seja por uma residência multiprofissional, seja, enfim, por diversas oportunidades, o que também é gratificante para nós professores. Mas sair hoje já é uma opção, não é mais uma imposição, não, né? Exatamente, é uma escolha. Sim. É uma escolha, se a pessoa quer, né, seguir outras trajetórias, tem essa oportunidade. E isso muda tudo, né? Muda tudo, né? E ali, por exemplo, são estudantes que diariamente vão ali, porque são municípios próximos, né? Então, eles vão para um município, estudam, retornam para suas casas, já não tem mais aquela necessidade, por exemplo, que eu tive, né? De ir buscar um curso superior lá, não que não tenha sido importante, claro. foi, mas se eu tivesse também tido um curso superior naquilo que eu escolhi lá no meu município, seria, né? Ou mais próximo, né? Seria mais de acordo ali com a convivência familiar, digamos assim. Sim, claro. Né? Professora, então, e aí, bom, você chega no Instituto Federal, está ali há 10 anos, e aí vocês começam lá, os docentes do Instituto Federal do Ceará, a organizar uma associação sindical desses docentes, que é a DIFSE, que há um ano foi ali estruturada, e a senhora preside essa associação hoje. Como é que vocês chegaram a essa necessidade de criar uma associação de docentes do Instituto Federal do Ceará, naquela região ali que vocês atuam? Eu vou falar essa parte aqui com muita alegria também. Inclusive, gostaria até de mandar um abraço para todos os professores e professoras lá do Instituto Federal do Ceará, né? Porque para mim é uma honra hoje estar aqui compartilhando um pouquinho dessa nossa história. E aí, Francisco, eu gosto de dizer que a DIFSE, ela não começou ali, no ano passado, né? Há um ano, não. A DIFSE, ela é de um desejo dos professores lá do Instituto Federal do Ceará de muitos anos, né? Já tínhamos 10 anos que os professores vinham alimentando, né, esse desejo, essa vontade de ter uma representação, né, de ter um espaço, porque a DIFSE isso é um espaço onde a professora, ela pode participar ativamente, né, ser ouvido e acolher as pautas que são de interesse, né, das necessidades do dia a dia da docência, né? Então, é um espaço voltado para a realidade da docência. Então, a DIFSE, ela tem a sua culminância de criação no dia 25 de junho de 2025, mas ela é um projeto que vem, né, sendo gestado há muitos anos. Tá, e aí, os docentes lá do Instituto Federal, vocês representam de todo o estado ou é de uma região? Como é que vocês organizaram, estruturaram essa associação? Então, nós pensamos em acolher a todos os docentes, né, todas que estavam ali no estado, né? Porque, assim, nós temos 33 campi no estado, né, do Instituto Federal do Ceará, nas diversas regiões, desde ali da capital até a região Centro-Sul, Cariri, enfim, Vale Jaguaribe, Sertões. Então, nós temos, em todas as regiões, nós temos institutos federais, né? E nesses diversos campi, nós temos, né, professores que tinham já essa vontade de ter uma representação, um espaço, né? Então, nós prontamente, né, atendendo a esse desejo, a essa vontade, inserimos todos os campos, né, como representação, né? E atualmente nós estamos em alguns desses campi, né, mais ativamente, outros a gente ainda não conseguiu, né, de fato atuar, mas estamos nesse processo, né, nesse sentido de ir avançando, de construindo, estruturando.
Professora, e quais são as pautas, assim, as demandas principais dos docentes do Instituto Federal que justifica a organização dessa associação, assim? O que vocês estão... Porque, claro, é uma carreira federal, né? Mas aí tem as particularidades locais e tudo. Como é que vocês se articulam nesse sentido de fazer com que essas demandas dos docentes do Instituto Federal possam ser atendidas? Então, surge até gosto de contar também um pouquinho dessa trajetória. O movimento que nós tínhamos lá, até então, o movimento sindical, que inclusive eu fui diretora de um sindicato, acabava que a gente percebia que algumas pautas, e isso ficou mais evidente agora na última greve que ocorreu em 2024, algumas pautas das demandas docentes não avançavam, né? E a gente encontrava, inclusive, às vezes, até nessa representação, uma dificuldade de ser acolhido, né? Então, de muitas vezes você ter sua voz cerceada, enfim. Então, nós conseguimos, depois desse processo, que foi traumático, inclusive, né, dessa greve de 2024, devido a essa característica lá, local, nós conseguimos reunir professores que estavam dispostos a romper com esse ciclo, né? Então, nós tivemos ali várias reuniões, né, com os professores e professoras, e aí a gente conseguiu, né, mapear exatamente quais eram as principais demandas, e entre elas estavam a presença do sindicato nos campi, né, a presença também a necessidade de um espaço em que o professor ele se sentisse acolhido, né, independente de haver divergências ou não, de opiniões, enfim, mas em que ali naquele espaço ocorresse um debate focado para a necessidade do professor. E aí tem uma característica que é fundamental. Nós somos de uma carreira, o Magistério Federal tem duas carreiras, que é o Magistério Superior e o Ensino Básico Técnico e Tecnológico, que é o EBTT. Lá nós somos o EBTT, né? Então, o EBTT tem uma característica peculiar, onde nós atuamos em diversos níveis de educação, que exatamente condiz com a característica do objetivo dos institutos federais, que é você ter níveis, cursos na área no nível médio e técnico, né, profissionalizante. Nós temos cursos superiores, seja de licenciatura, tecnológicos e bacharelados, como também nós temos as pós-graduações, especialização, mestrado, doutorado. Então, veja que é uma carreira que atua em diversos níveis, né? Então, e muitas vezes nós temos que conciliar esses diversos níveis em um único semestre. Então, nós temos essa característica. E o EBTT, ele tem, né, essa necessidade de ser reconhecido enquanto professor do ensino básico, porque está atuando, sim, ali no ensino médio, mas ele também tem as mesmas dores e necessidades dos professores dos ensinos superiores, né? Então, nós convivemos com essa demanda. Uma delas, uma pauta que marca muito lá a nossa luta, é a busca pelo piso do magistério, né? Que se cumpra para a nossa carreira, né? Porque nós somos também do ensino básico. Então, a gente, obviamente, né, entendendo o nosso lugar ali também de equiparação com o magistério superior, nós lutamos para que juntos o Magistério Federal consiga, né, alçar aí uma carreira onde a gente possa ter aí um piso do Magistério Federal. O governo federal, nessa gestão do seu conterrâneo lá, Camilo Santana, focou muito na questão da expansão. Claro que já é uma política que é característica dos governos Lula e Dilma, mas agora se retomou, mas focado mais nos institutos federais, até mais do que nas universidades. Uhum. Como é que a senhora avalia a atuação do seu conterrâneo Camilo Santana à frente do Ministério da Educação? Olha, primeiramente eu gostaria de registrar aqui que é um orgulho para nós cearenses, né, ter o Camilo Santana à frente, né, do Ministério da Educação. Agora ele, né, não está ocupando, porque está se dedicando a outras atividades lá no Estado, mas assim, deixou também seu legado no Ministério, né? Inclusive agora, né, avançando numa perspectiva de uma nova expansão com a característica também de ali criar um novo Instituto Federal, que é o Instituto Federal Cearense. Então, em breve, né, nós estamos lá em discussão, mas em breve nós teremos o IFCE
que é o Instituto Federal do Ceará, que já existe, mas nós também teremos o IFCE, o IF cearense, né? Que vai pegar ali uma região da Centro-Sul e Cariri para, né, gerar ainda mais um desenvolvimento e atender às características mais do interior. Enfim, então, assim, eu avalio como muito positiva a atuação do Camilo Santana, que não poderia ser diferente, porque ele já vinha de uma trajetória, né, de muitos avanços lá na educação no nosso estado. Lá, Francisco, nós tivemos um avanço, por exemplo, das escolas técnicas estaduais. Lá o ensino é integral, né? Então, foi uma característica que foi muito valorosa para o estado, né? Os estudantes, eles tinham agora a oportunidade de fazer o ensino médio, tal qual os institutos federais. Então, lá as escolas estaduais também, de ensino, né, médio, elas tinham também tanto o curso do ensino médio como também o curso profissionalizante. Então, nós tivemos um grande avanço. Então, não seria diferente, né? O Camilo abraçaria, né, com muita propriedade o desenvolvimento, né, no âmbito do MEC. Então, óbvio que nós temos aí também muitos desafios, né, e é compreensível. Temos também como ainda melhorar mais, temos outras pautas a serem avançadas, mas eu acredito que estamos no caminho certo. Só para registrar aí, uma das motivações até do presidente Lula para levar o Camilo para o Ministério da Educação é o fato de que o Ceará é um dos primeiros estados a conseguir ali a questão da alfabetização na idade certa, né? Que é nessa relação do governo do estado com os municípios. E claro que essa é uma coisa que o Brasil persegue, porque a gente está... E o Ceará é um exemplo, então isso cacifou também o Camilo para chegar nesse lugar aí de ministro. Eu vou puxar um pouquinho aqui também para a honra dos cearenses, né? Que a gente gosta de dizer o seguinte, porque o cearense gosta de estudar, viu? Pois é, e tem um dado dessa semana mesmo, que é a questão do pé de meia, que foi uma ação da gestão do Camilo, né? Sim. Que hoje aproximadamente 40% dos estudantes deixaram de abandonar o ensino médio exatamente por conta do pé de meia, o que é um feito extraordinário da política pública, imagina. É porque, Francisco, as políticas públicas, os projetos, eles têm que realmente tocar nas necessidades, né? E a gente observou isso, inclusive parabenizar também a esse programa, né, o Pé de Meia, porque que inclusive vem lá também de uma ideia também da ministra Simone Tebet, né, que junto com o Camilo também colocaram ali em prática no governo Lula. Então, assim, o que nós começamos a observar? Estudantes, né, nós vimos ali de uma trajetória depois de 2022, estudantes se evadindo, né, tanto nos institutos federais como nas escolas, né, em geral. Por quê? Porque a família tinha ali uma dificuldade financeira e muitas vezes queria o quê? Que o estudante ingressasse logo ali para um trabalho informal, que é ainda mais grave, né? Um trabalho informal que não gera segurança nenhuma e, ao contrário, muitas vezes um espaço de exploração, enfim, de não desenvolvimento, sem nenhuma perspectiva de estágio, sem nenhum, né, de formação. Então, assim, qual era a necessidade naquele momento? De garantir que esse estudante, né, tivesse ali um reforço financeiro, né, para que a família pudesse, né, também permitir que esse estudante estivesse traçando ali sua trajetória de formação. Então, não se trata de política assistencialista, se trata de resolver um problema social, né, que é a situação financeira e econômica das famílias. Então, o que eu percebi? Que, de fato, agora nós temos a característica do estudante entender que ele precisa estar na escola, né, de que ele precisa ter uma formação, de que há um projeto de país que busca investir nele. E aí isso volta também a alimentar um sentimento que é possível, sim, através da educação, você ter uma mobilidade social. Porque é isso que gera, no futuro, é isso que vai gerar, né, uma mobilidade. Então, você sai de uma realidade e pode agora ter outra através da educação. E tem muitas críticas até à questão da qualidade do ensino. Você fala, não, o estudante está lá, mas a qualidade é muito baixa e tal. Sim, mas a primeira questão é manter ele na escola. Exato. Se você tem um estudante na escola, você pode ir melhorando a qualidade desse ensino e daqui a pouco, quer dizer, é como você falou já um pouquinho antes,
não dá para a gente pensar a solução desses problemas no curto prazo. Não. É tudo investimento que é feito numa perspectiva de desenvolvimento do país como um todo. Com certeza. Professora Josi, quero te agradecer demais por essa conversa, que eu acho que foi muito boa. Já Assim, acabou? quem está nos acompanhando, pois é, quem está nos acompanhando certamente também gostou muito. Gostaria de saber se tem alguma pergunta que eu deixei de fazer que você considera importante tratar aqui para quem nos acompanha. Não, primeiramente, assim, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando um pouco dessa trajetória e também das nossas perspectivas, né? Então, nós lá, enquanto ADIFSE, né, enquanto associação, nós estamos ainda nutrindo ali esses primeiros passos. Gosto muito dessa palavra, né? Nutrir, tem tudo a ver comigo. Sim, sim. Então, alimentando ali esses primeiros passos, né, de construção da nossa associação, da nossa entidade, mas buscando aí futuramente, né, ter uma representação de fato, né, maior e, enfim, avançando aí nas pautas docentes. Então, queria, né, deixar essa mensagem e um convite, né, a todos os professores e professoras do Instituto Federal do Ceará para se unirem, né, à DIFSE, para que a gente possa cada vez mais, né, juntos ali estar construindo, né, esse projeto tão bonito que foi lá da nossa fundação. Pois é, e para registrar para você que está nos acompanhando aqui até agora, espero que se você chegou aqui, se é a sua primeira vez nesse podcast, se inscreve no canal, não deixa de fazer isso. Compartilhe o link do programa nas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp. O pessoal aí do Ceará compartilha geral para que a gente possa ter muita gente do Ceará aqui seguindo a gente. E lembrar que a professora Josi está aqui em Brasília nessa semana porque ela veio a convite do Proifes Federação, que é um dos patrocinadores aqui do nosso podcast, para participar de atividades no Congresso Nacional que tratam sobre o fim da escala 6x1, uma audiência pública muito importante que aconteceu ontem no Senado. Encontrei a professora Josicléia lá na galeria do Senado, então a gente acertou essa entrevista conversando lá. Depois participou também das atividades relativas à discussão do PL 1983, que trata sobre a negociação coletiva no serviço público. Então, é por isso que a professora está aqui em Brasília e a gente aproveitou para trazer aqui para esse nosso bate-papo. Tá bom? Então, professora, muito obrigado mais uma vez. Obrigada também. E quando estiver de volta a Brasília, vamos ver se a gente marca aqui uma nova conversa. Com certeza. Tá bom? Gostei desse nosso papo. Valeu, muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Próxima semana a gente está aqui com um novo episódio, tá bom? Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.